Olá, eu sou o Guilherme Fiozazenha, hoje eu ocupo a presidência do SINDAV, que é o Sindicato da Indústria Audiovisual de Minas Gerais. Sou produtor audiovisual há mais de 25 anos, atuando no mercado. Estou sediado aqui em Belo Horizonte, trabalho há mais de 20 anos em Minas, trabalhei fora. E hoje estou aqui para falar um pouco dos recursos para a produção audiovisual e dos recursos destinados à Lei Paulo Gustavo, e por quê? Que 70% deles devem ir para a área audiovisual. Né? A ideia da Lei Paulo Gustavo, ela, a princípio, ela faz o quê? Ela retorna um crédito extraordinário, fruto de contingenciamento do último governo, que não aplicou recursos que deveriam ter sido aplicados na área de cultura, com o Fundo Nacional de Cultura e com o Fundo Setorial do Audiovisual. Esse fundo setorial do audiovisual, ele é oriundo de um projeto do setor audiovisual, né, da nossa própria produção, que teve essa ideia, ele transformou em projeto de lei e conseguiu a aprovação do Congresso e o sancionamento da presidência, há mais de 15 anos. E qual que é a ideia do funcionamento dele? Ele serve para financiar a atividade de produção audiovisual de séries e longas-metragens. A gente hoje, no Brasil, a gente tem uma Agência Nacional de Cinema, que faz a gestão, junto com o Comitê Gestor do Fundo Setorial, que é gerido pelo Ministério da Cultura, Ancine e Sociedade Civil Organizada. E a ideia dele é qual? Financiar filmes voltados para salas de cinema e séries e filmes de longa-metragem voltados para a TV aberta e TV paga. Como ele funciona? No primeiro momento, você, quando vai colocar no ar um comercial de televisão, você paga uma taxa de licenciamento. Você, quando vai colocar uma série de televisão, você paga uma taxa de licenciamento. Um filme paga uma taxa de licenciamento. E as teles que distribuem sinal de TV paga também pagam uma contribuição para este fundo. Este fundo, ele não é uma taxação, não é um imposto, ele não está no orçamento da União. Ele é uma CIT, é uma contribuição. Então não se deixam de construir escolas, nem hospitais, por causa da produção audiovisual. Ela tem um fundo próprio que se mantém e ele é retroalimentado. Qual que é a ideia? Ele não é a fundo perdido. Eu tenho a ideia de uma série, levo para um canal de televisão que resolve que sim, quer exibir aquela série, assina um contrato comigo de licenciamento, ou seja, ele vai me pagar para poder exibir essa série de televisão. E aí eu, de posse disso, vou ao fundo setorial, consigo os recursos na sua integralidade e produzo a minha série de televisão. A partir do momento que a série está pronta, que eu vou fazer o primeiro licenciamento com aquele canal de televisão, é feito um pagamento de um valor. E, a partir de então, o Fundo Setorial do Audiovisual passa a ser sócio desse projeto meu, dessa minha série, em 50% de tudo que eu vier a faturar. Toda vez que eu licenciar, 50% dos recursos vão para o Fundo Setorial durante 7 anos. Essa ideia é a retroalimentação do fundo, que além das contribuições, ele também recebe parte do investimento dele, como um fundo de investimento qualquer. E ele nasce de uma forma muito estruturada, muito fortalecida, 99% hoje da produção audiovisual do Brasil, de longas metragens, de séries de televisão, são oriundos do Fundo Setorial do Audiovisual. E o último governo, durante 4 anos, praticamente contingenciou esse valor e não aplicou, da mesma forma com o Fundo Nacional de Cultura. E a ideia da Lei Paulo Gustavo é tentar resgatar esses valores para o setor cultural, sendo que 70% eram para o audiovisual, são oriundos do Fundo Setorial do Audiovisual, então eles vão para os setores do audiovisual. Mas ela democratiza um pouco o acesso disso, porque a gente começa, na Lei Paulo Gustavo, com o recurso do Fundo Setorial, a financiar outras atividades que não eram financiadas antes pelo Fundo Setorial do Audiovisual, como cineclubes, salas de cinema, publicações, acervos, uma série de outras atividades dentro do setor da nossa cadeia produtiva, da nossa cadeia de conservação e exibição, passam a ser beneficiados também. E aí, dentro das comissões, por exemplo, no estado de Minas Gerais, existe uma comissão de audiovisual dentro da comissão da Lei Paulo Gustavo e no município de Belo Horizonte também. E a ideia é que a gente possa ter esse conceito, a gente está trabalhando ele, a gente espera agora a regulamentação para ter a orientação final, para aprovar as linhas que a gente está pensando,
o que a gente denomina de formatos livres, que são para registros audiovisuais, sejam eles de manifestações folclóricas dentro dos municípios, clipes musicais, registros de atividades culturais e também produções de lives e produções de vídeos que venham a ficar na internet, num território mais livre para poder executar. Isso tudo para permitir o acesso àquele que não é um produtor audiovisual por excelência, por profissão. Ele é um fazedor de cultura, que também foi penalizado durante o processo de pandemia, e que agora vai poder ter recursos para fazer esse tipo de projeto, de registro da atividade dele. Sendo que o setor audiovisual fica restrito a esses 70%. Os outros 30% são do Fundo Nacional de Cultura, o setor audiovisual não pode atuar sobre ele, não pode buscar recursos aqui. Então eu acho de extrema importância que vocês que são gestores nos seus municípios possam vir a apresentar projetos para isso, para não abrir mão desses serviços. Porque uma vez eles não utilizados pelos municípios, eles vão ser depois redistribuídos proporcionalmente para outros municípios que fizeram projetos e aplicaram esses recursos nos seus próprios municípios. Então fica aqui o chamamento, a solicitação e o pedido e o compromisso nosso, da Comissão Nossa de Audiovisual, da preocupação em ser desburocratizado todo o processo de apresentação do projeto, e esperamos que o NIC, como promessa do Ministério da Cultura, também tenha levado em conta a desburocratização para a apresentação e a prestação de contas. Então fica aqui esse chamamento e esse pedido em nome da Cultura de Minas Gerais, em nome de todos nós, e vamos em frente.